Fala Paulo, tudo bem? Fala pessoal que nos escuta, tudo bem? Como você está? Feliz de estar mais uma semana aqui explicando um pouco da minha vida, da minha recém-estadia na cidade do Porto, em Portugal, na região norte de Portugal, uns 300 quilômetros de Lisboa, e de como foi essa experiência sensacional, e compartilhando contigo, com o pessoal da IMG, com os seus queridos proprietários das férias, explicando um pouco sobre o que pode fazer e pode não fazer em Porto para você se dar bem. É verdade que é um momento um pouco peculiar e eu queria explicar um pouco como foi a minha ida para Porto, o porquê acabei em Porto. Porque a verdade é que não estava planejado ir para Porto. Eu estava em Natal, né, e tinha que fazer uma viagem por questões de algumas burocracias pessoais, de uma procuração que eu tinha que fazer com minha mãe, e eu precisei viajar de Natal para Barcelona. Minha namorada estava no momento em Lisboa, né? Então eu vim para Lisboa, perto de Lisboa, na verdade, não exatamente Lisboa, mas perto de Lisboa, e eu vim para encontrar com ela. E no momento a gente decidiu tentar ir para Barcelona, para passar uns dias em Barcelona, depois de termos estado uns dias em Lisboa, ou perto de Lisboa. E não foi Lisboa porque é uma cidade um pouco ao sul de Lisboa, certo? Mas para não ser muito cri-cri detalhista com o nome da cidade, né? Uma cidade ao sul de Lisboa, no litoral, né? Perto do litoral. E ali passamos uns dias, depois tinha que decidir se ia visitar a minha família em Barcelona, e a gente tentou. E o fato é que não tinha trem desde Lisboa, não tinha nenhuma facilidade, sabe? Tudo bem complicado, teste do Covid, trem, sem trem, sabia, Paulo? Sabia, galera? Sem trem, não tinha trem disponível para ir para a Espanha, para sair de Portugal para a Espanha sem trem. Os trens estão fechados nessa região entre Portugal e Espanha, parece desde março que não tem mais trem. Então a gente soube que tinha um trem que fazia Porto-Vigo. Porto é uma cidade ao norte do Brasil e Vigo é uma cidade na parte sul de uma comunidade que chama Galícia, que é um estado que tem ao noroeste da Espanha, bem em cima de Portugal. E a gente pensou, bom, de repente é um caminho ir para Porto, e de Porto ir para Vigo, de Vigo vai para Madrid, de Madrid vai para Barcelona, faz 20 horas de trem e atravessa o mundo, mas dá para chegar teoricamente, né? Foi nessa ideia que a gente chegou em Porto, né? Eu cheguei em Porto com a intenção de passar uns dias, né? Na verdade com máximo uma semana, né? Não tinha muito claro, mas máximo uma semana, poucos dias, e depois ir para Vigo, e depois ir continuar minha viagem, né? Nesses trem e parada e tal, né? Que é bem divertido. Eu recomendo, mas não recomendo no momento que o mundo está agora. Recomendo, você vai viajar agora do jeito que está, você vai para um lugar, fica num quarto, né, no seu espaço controlado. Eu estou agora, nesse momento, como eu te falei, Paulo, galera, estou hospedado em Lisboa, num empreendimento que deve ter mais de 500 anos, que é um palácio. Estou num palácio que foi reformado, tem uma biblioteca no térreo. Chama Service Apartments, né? Que são apartamentos com serviços, né? Então você tem privacidade de um apartamento, mas tem alguns serviços, né? Está num bairro que chama Bairro Alto de Lisboa, certo? Eu estou falando desse lugar como uma coincidência porque eu acho que para brasileiro se hospedar num lugar assim é um lugar muito singular. Super espaçoso, um apartamento que deve ter uns 75 metros quadrados, uma cozinha completa, uma sala bem legal com Smart TV, um quarto bem bonito, tem até, desde o quarto tem uma janelona que você tem uma vista pro rio, bem bonito, sabe, é um lugar bem bonito mesmo, muito, parece que você está um pouco entre medieval e moderno, né, numa mistura de mundos. Mas voltando para Porto, e esse foi o motivo que talvez me fez ficar em Porto mais dias, porque acabamos passando muitos dias em Porto, é que descobrimos o primeiro dia, nessa ideia de ir embora logo de Porto, que teoricamente é para Vigo e tal, nós descobrimos uma cidade espetacular, que na primeira vista a gente começou a ver uma catedral gótica, umas ruazinhas subindo e descendo, muito bonitas, tem esses bondinhos, chama tramvia, né, bondinhos que sobem e descem, né. A gente estava impressionado logo de cara quando chegamos, porque não esperava nada, saiu na rua só para dar um passeio para conhecer, né, passeio mesmo, sem ir não ir para um bar, não ir para um restaurante, nem fazer nada, só dar um passeio para ver o mundo, e descobrimos uma praça que chama Praça Central de Porto. Essa Praça Central de Porto é uma praça que está por todos os lados construída de vários hotéis e prédios históricos, super bonitos, espetaculares. E isso, tipo, saindo do apartamento, a gente caiu numa rua que descia bem bonita, caiu nessa praça, que lugar bonito. Aí pegamos a direita, passando na frente da estação São Vento, que é uma estação
que parece ter inspirado quase o filme do Harry Potter. E lá em cima da estação, a gente percebeu um castelo gótico no final da rua. Uma construção gótica no final da rua que resultou ser uma catedral. E dessa catedral dava para ver o rio lá embaixo. E descemos por umas ruelas, tipo bem estreitas, umas escadinhas, uns degraus, sabe? E descendo, e descendo, e descendo, e de repente aparecemos numa praça, na frente do rio, num lugar incrivelmente bonito, que todos os prédios pareciam entre Harry Potter e um filme de pescadores do Johnny Depp. Não sei se você conhece esse filme, é um filme que está no Netflix, que é um filme de pescadores, que é um filme meio sinistro, gótico, mas meio cômico. Sombras da Noite é uma história meio macabra, meio sinistra, onde Johnny Depp é meio um ser renascido, né? Revivido, não sei como, né? Reencarnado, sei lá, nele mesmo, não sei. Que é uma história de um amor e de uma cidade de pesca empresarial, romântico, cômico, né? Que parece feito no Porto, de verdade. E um pouco Harry Potteriano, com esses pássaros rodando o tempo todo, a construção gótica com os tetos em ponta. Tem um café muito famoso que a gente descobriu na semana seguinte, em Porto, porque a gente se mudou, como decidiu passar mais dias. Primeiro dia foi isso, a gente ficou impactado, impressionado, assim, não vamos ficar mais dias aqui. Como não temos uma pressa específica, vamos ficar mais uns dias aqui. E a gente foi, se mudou de apartamento, e pegamos um apartamento num lugar que eu recomendo para você, que é a Via Santa Catarina, Rua Santa Catarina, uma coisa desses assim, Via Catarina, chama que a rua, uma rua pedestre, que não pode passar carros, né? Bem bonito, onde tem as pessoas passando, tem alguns shoppings e tal, e tem algumas pessoas cantando no meio da rua, né? Todo mundo com muito cuidado com máscara, mas é essa situação, né? E a gente descobriu lá um café que chama Café Majestic. E a gente descobriu, nesse Café Majestic, J.K. Rowling escreveu grande parte dos seus livros do Harry Potter, parcialmente nesse café, que chama Majestic Café, na Via Santa Catarina, a poucos metros de onde eu estava hospedado. E eu entendi o porquê da Estação São Bento pode lembrar a estação do Harry Potter. Por quê? Porque os pássaros podem lembrar o Harry Potter, porque as construções da área do Porto lá e tal, podem lembrar um pouco da área do centro lá do Porto, podem lembrar um pouco, porque eu acho que o clima de Harry Potter está um pouco no Porto, e eu acho que teve e como sabemos agora, a escritora J.K. Rowling escreveu parcialmente seus livros de Harry Potter nesse lugar. Inclusive tem outra coisa que foi espetacular, que tem a ver também, que foi inspiração para J.K. Rowling, que inspira Harry Potter também. Livraria Lelo no Porto, tem uma história de como essa livraria Lelo, que é meio que uma biblioteca, uma livraria, na verdade não é uma biblioteca, uma livraria, é uma livraria na realidade, mas eu acho que inspirou a biblioteca do filme, né? Que é espetacular, você pode encontrar muito de fotos, sabe, sobre isso, e você vai ver que é uma biblioteca realmente diferenciada, com muitas formas curvas, com muito livro, e para você saber, a entrada custa 5 euros por pessoa, e esses 5 euros já são abatidos da compra do livro. É uma visita numa livraria, ao mesmo tempo que numa construção artística impressionante, com várias pontes que atravessam de um lado para outro, umas escadas meio maquiavélicas. Você vai ver isso, você vai ver essa livraria, você vai ver essas imagens no Porto, você vai ver o café, o Majestic Café, você vai ver um pouco, você vai conseguir entender de onde J.K. Rowling extraiu as paisagens, a história, Estação de São Bento, inclusive, sei lá, extraiu um pouco da história do Harry Potter. A gente não sabia disso, eu aprendi isso esses dias, passeando por Porto. Primeiro eu comecei a falar para vários amigos, pô, parece um filme do Harry Potter essa cidade, parece que tem uma relação aqui, né, meio gótico e tal. A gente foi também um dia num lugar que chama Sea Life. Sea Life é um aquário, Sea Life é um aquário, que é basicamente um parque onde tem os animais marítimos. Você pode ver ali várias espécies de animais típicas da região, com ponto talvez mais espetacular, um povo que é meio neurótico, que ele fica se escondendo e tal, né? E até a gente conseguiu gravar ele e tal, né? Release the Kraken! E os pinguins que tem ali uns 8 ou 10 pinguins, meio engraçadinho, como eles caminham, como eles pulam na água, as brigazinhas deles, é bem interessante. Pobrezinho aqui, opa!
Isso de um lado, que fica na cidade de Matosinhos. E em Matosinhos a gente foi almoçar. É tipo ao norte do Porto um pouquinho, né? Não sei se é a área metropolitana ou não, mas é bem colado com o Porto. A gente foi almoçar num restaurante que chama Tendinha, que também fiz recomendação para o TripAdvisor, onde a gente comeu um camarão no alho e azeite espetacular, bolinho de bacalhau espetacular. Então é super, hiper, mega simpática, tratou a gente super bem. E comemos super bem, com cadeiras um pouco mais altas, num lugar, num ambiente assim meio que bar, tasca, taberna, sabe? Um lugar assim mais alternativo, tudo de madeira, muito bonito, super bem tratados, comida super gostosa. E depois a gente acabou descobrindo, pesquisando, que pode ser interessante quando você vai no Porto, que é sobre alimentação, que essa eu não vou deixar passar, sabe? Que é você comer uma francesinha. Francesinha é um prato que é meio que, para visualizar isso, é meio que um sanduíche com pão de forma, só que no meio tem uma salsicha especial, tem um bife, tem um queijo e tem um molho que é feito com uns 30 ou 40 ingredientes que se coloca por cima e depois vai forneado. Chama francesinha porque parece que um cidadão do Porto que viveu um bom tempo em Paris importou um tipo de sanduíche que ele consumia na França, em Paris, ele importou para o Porto, ele trouxe para o Porto, depois de ele morar uns anos na França, e aí parou de ser o mesmo produto que se consumia na França e foi um produto francês que foi portuarizado, né? Se transformou era um produto do Porto que se chama de francesinha, que é obrigatório, eu acho, que você vai um dia lá comer. É bom, é bom. Eu recomendo também um dia que você vai, inclusive eu fiz um depoimento no TripAdvisor, muito bom, porque eu gostei muito de um restaurante, que é um restaurante, bar, assim, mas é para comer mesmo, né? Não é um bar não, mas tipo um restaurante com um aspecto um pouco rústico e tal. A gente comeu, vou dizer coisas que eu vou recomendar, sabe? Primeiro, vou recomendar uma cebola que é semelhante com a cebola do Outback, se você conhece, só que é com um molho de alho negro. Não me pergunte como se faz, sei que é delicioso. É aquela cebola que você quebra um pedacinho e molha no molho de alho negro. Muito bom mesmo. E a gente comeu um filé que vem com uma cebola gratinada em fio em cima, que fica muito gostoso. Sobremesa, que a gente comeu um mousse de chocolate com menta, com 4 ou 5 texturas de chocolate. Quando falo texturas é porque tinha um mousse que era mais flonjo, mais mole, tinha um que era umas pedrinhas de chocolate, tinha umas 4 ou 5 texturas lá e além disso a menta. Um dos melhores mousse de chocolate que eu comi na vida, com certeza. E eu não sou um grande fã de mousse de chocolate, mas estava muito bom. E depois comi uma sobremesa sensacional que chama Natas do Céu, que é um sabor que foi totalmente novo para mim. Uma textura muito suave, quase como se fosse um pudim de textura, assim quase. E em cima tem uma gema de ovo meio que derretida. Uma combinação de sabores com um final de sabor bem explosivo, bem surpreendente, sabe? Textura muito suave, com a gema que faz outra contratextura e que quando você coloca na boca tem um sabor tranquilo e no final dá uma explosão mais forte de sabor, sabe? Incrível, sobremesa incrível, porque não é natas do céu, isso são meio que umas nuvens, que é feito de, não sei exatamente o que, mas que é delicioso. Você pega um pedaço desse negócio, registrando nesse momento como eu comi natas do céu, isso é quase meio que uma nuvem, certo? É tipo um doce que tem um pouco de ovo, que você come meio que misturando as duas coisas, que deve ser a sobremesa mais recomendada desse restaurante, se não é, está sendo agora da Cervejaria Brasão, aqui em Porto, que teve um tratamento incrível do Ricardo e do Donaldo, e que tudo isso produzido pelo chefe José Ferreira. Então a gente quer agradecer muito, foi incrível. Forte abraço, tudo de bom. Se vai para Porto, não perca a Cervejaria Brasão. Um abraço. E o lugar chama Cervejaria Brasão, que eu recomendo, e ainda vou dizer mais. O chefe da cervejaria chama José Ferreira. O garçom que me atendeu chama Ricardo, nome difícil para mim, porque eu chamo Ricardo, ele chama Ricardo. E eu queria mandar até uma saudação para ele, se ele tiver a chance de ver isso. E o Donaldo, que foi também um garçom que nos atendeu muito bem, então
queria mandar um agradecimento mais para eles e um forte abraço. E por isso, Paulo, essa foi um resumão da nossa experiência em Porto. Outra coisa divertida, a gente andando de patinete, tem muito patinete que aluga na cidade, você pega num lugar e deixa no outro, pode dar uns rolezinhos com patinete. Recomendo fortemente que se visite Porto, não necessariamente amanhã, para nos próximos tempos, nos próximos anos. É uma viagem cultural, é uma viagem com experiência cultural, com experiência gastronômica, experiência arquitetônica, histórica, né? Grandes lugares para passear, muito seguro, muito tranquilo. Você pode fazer o que quiser na hora que quiser. Então, assim, pra gente encerrar, pra gente fechar, como você poderia eleger, por exemplo, ou quais seriam os 3 lugares que você iria fazer uma seleção aí dos top 3 pontos turísticos pra galera conhecer, por exemplo? Passeio no Rio, saindo pelo centro, na beira do rio. Tem um mosteiro no outro lado. Tem um lado do rio é Porto, do outro lado do rio é Vila da Raia. Do lado de Vila da Raia tem um mosteiro lá em cima com uma vista espetacular, recomendo ir lá. E depois passar um dia na cervejaria Brasa, quase obrigatório, achei muito épico. De repente a livraria Elo, de repente o Majestic Café, né, também, essas são as coisas. Estação de São Bento, tem que passar um dia por lá, porque essa catedral também, né, pô, é muito bonito, de verdade, vale a pena. Não deixe de ir para Porto, obrigatório. Beleza, Paulo? Galera, hoje foi nada técnico sobre propriedade de férias, hoje foi muito sobre essa experiência que eu vivi, que eu gostei de compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, é obrigatório dar um like, é obrigatório compartilhar com um amigo seu que pensa em ir para Portugal, que talvez um dia vai, ou que já foi, para ver se ele acha que eu estou certo e que eu estou errado, e que essas natas do céu são boas mesmo, ou se não presta. E por hoje é isso, um forte abraço, boas férias, boas viagens, tchau, tchau.